Oi, quinto ano. Vamos corrigir as páginas da aula passada. Vamos começar na página 83, número 4. Para apagar incêndios, os bombeiros vestem roupas feitas de material isolante térmico. O que aconteceria com o corpo do bombeiro se ele não vestisse a roupa isolante? Bom, o que iria acontecer? A temperatura aumentaria, porque parte da energia térmica do ambiente ia passar para o corpo do bombeiro. Isso poderia causar queimaduras e trazer prejuízos à saúde. Número 5. Observe as imagens e escreva se os materiais indicados são isolantes ou condutores de eletricidade. Então, aqui nós temos um isolante e aqui nós temos um condutor. Nesse segundo desenho, nós temos aqui um isolante e aqui um condutor. E no último desenho, nós temos aqui condutor, aqui em cima, que é essa parte aqui, e aqui embaixo nós temos um isolante. E depois eu vou estar olhando o que vocês fizeram aqui do cartaz, né, que eu falei para fazer no caderno, sobre um alerta, né, sobre acidentes com eletricidade. Na página 84, vamos descobrir em qual período do dia é consumida mais energia elétrica na casa de Alice e Arthur. Então, vocês teriam que ir lá na página 52 e 53 para completar, para pintar esse gráfico, né? Então, de manhã, nós temos que pintar até o número 3, vai ficar essa partezinha aqui pintada. À tarde, até o 3 novamente. E à noite até o número 6. Então, qual é o período do dia em que a energia elétrica é mais consumida? É aqui à noite. No número 4, vocês tinham que observar o esquema que representa a transformação de energia que acontece em dois tipos de lâmpada. E na letra A tá: qual tipo de lâmpada é mais eficiente para transformar energia elétrica em energia luminosa? E vocês tinham que explicar aqui. Bom, é a lâmpada fluorescente. Por quê? Ela converte a maior parte da energia elétrica em energia luminosa. Na lâmpada incandescente, a maior parte da energia é transformada em energia térmica, como falei para vocês observarem aqui nas setas, qual que estava maior, qual que estava menor. Na letra B, é correto dizer que parte da energia elétrica consumida pela lâmpada incandescente desaparece? Por quê? Não, porque a energia não desaparece, ela se transforma em energia luminosa e térmica e se dissipa no ambiente. No número 3 da página 85, vocês leram novamente o texto e vocês tinham que colocar qual imagem mostra um corpo que pode atrair pequenos pedaços de papel e por quê. É a figura B, porque nela há quantidades desiguais de cargas positivas e negativas. No número 4, tinha que identificar os componentes desse circuito aí. Então, aqui nós temos no primeiro um gerador, depois nós temos aqui um fio condutor, nós temos o aparelho e, por último, um interruptor. Agora, na letra A, qual é a função de cada elemento do circuito? Vamos lá. O gerador, a função dele é produzir energia elétrica. Os fios condutores permitem que a corrente elétrica circule. O interruptor, ele fecha ou abre o circuito elétrico. E o aparelho, ele transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Letra B. Esse circuito elétrico está aberto ou fechado? Como você chegou a essa conclusão? Bom, esse circuito ele está fechado. Como que a gente chega a essa conclusão? Porque a lâmpada está acesa. Isso indica em que a corrente elétrica está passando pelo circuito. Então, ele está fechado. Agora, vocês vão fazer hoje as páginas 86 e 87. Eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Que transformações de energia acontecem em cada tipo de usina? Pinte com a cor correspondente. Então, na usina termoelétrica, qual é o tipo
de energia, né? Qual é a transformação de energia que vai acontecer. Se é energia do movimento, elétrica, é só voltar lá na unidade para vocês poderem ver. Número 6. Escreva o nome de 3 combustíveis e indique para cada um uma forma de utilização. Bom, eu vou dar o exemplo de um para vocês. Vou falar aqui um exemplo de combustível, gasolina, tá? E para que serve? Funcionamento de automóveis. Então, vocês têm que ver 3 combustíveis, colocar aqui, e ao lado deles a utilização. Depois, procure informações sobre a maior usina hidrelétrica do Brasil. Isso aqui vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer no caderno de ciências. Vocês vão procurar a maior usina hidrelétrica do Brasil. E vocês vão pesquisar onde ela fica, quando ela foi construída, quanto de energia elétrica ela gera por mês ou por ano, e escrever mais algumas informações interessantes que você descobriu nessa pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Na página 87, número 8, Júlia e Cristina estão montando um painel de fotos. Geralmente, elas utilizam alfinetes coloridos para fixar as fotos no mural de cortiça, mas dessa vez Cristina sugeriu o uso de ímãs. Depois de tentar, as meninas perceberam que não estava funcionando. Então, a cortiça é madeira. Não sei se vocês já repararam, um exemplo bem simples, que eu acho que todo mundo aqui já viu, aquela tampa que vem no vinho, aquela rolha, aquilo ali é de cortiça, aquele material. Até na escola também, nós temos um mural que é de cortiça, né? Uma madeira que dá para você, que ela é molinha para você colocar alfinete, ela é ótima para isso. Mas elas resolveram colocar então imã, só que elas não estavam conseguindo colocar o imã na madeira. Então, na letra A, explique o motivo de a ideia de Cristina não funcionar. Então, por que elas não estavam conseguindo colocar o imã na madeira? Letra B. Sugira uma opção de painel em que elas possam fixar as fotos utilizando ímãs. Então, elas não conseguiram com a cortiça. Então, qual é uma opção que vocês falariam para elas conseguirem colocar as fotos usando o ímã? Número 9. Maíra percebeu que seu irmão misturou seus clipes de papel. Ela guardou tanto os clipes feitos de metal quanto os feitos de plástico na mesma caixa. Como Maíra pode fazer para separar facilmente os 2 tipos de clipe? Então, tem um de metal e tem um que é de plástico. O que ela pode fazer para poder separar de uma forma em que vai ser mais fácil para ela, vai ser bem rápido ela fazer isso? Pensa, até a questão aqui em cima dá uma dica para poder fazer isso. Número 10 e última, leia o texto e responda a questão. Bruno e Clara deixaram alguns carrinhos de brinquedo expostos ao sol enquanto almoçavam. Ao voltarem, 1 hora mais tarde, conseguiram brincar apenas com os carrinhos de plástico e os de madeira, pois os carrinhos de metal estavam muito quentes. Sabendo que os carrinhos tinham aproximadamente o mesmo tamanho, explique por que alguns ficaram mais quentes que os outros. Então, vamos pensar aqui que os carrinhos que estavam muito quentes, eles eram feitos de quê? E os outros carrinhos que não estavam quentes, eles eram feitos de que tipo de material? Então, pensem no que conduz o calor, recebe calor, é melhor condutor térmico. Pensem em relação a isso, tá? Se vocês tiverem também dúvida, vocês podem voltar na unidade, ler novamente sobre o assunto. Tudo isso nós já vimos na unidade 2. Isso é só uma revisão, fazendo uma abordagem geral da nossa unidade. Tá bom?
Um beijo para vocês, tchau!